no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Olha o que Jesus tem a dizer para mim e para você. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, Jesus está dizendo, meus irmãos, nesta palavra, que ele tem o poder de curar. Que Jesus, quando veio aqui nesta terra, ele curou inúmeras pessoas. Então, era um pôr do sol igual a esse, como nós estamos aqui, que Jesus, ele impunha as mãos e curava os enfermos. Então, meus irmãos, Jesus me trouxe aqui na cidade de Santo Amaro das Brotas para ministrar sobre o tema. O tema é: Jesus cura sim. Jesus Cristo cura sim. Ele tem poder de cura, meus irmãos. Ele pode te curar. Ele pode fazer com que você seja livre dessa dor, seja livre dessa doença, seja livre desta enfermidade. O nosso Senhor Jesus cura. Ele cura. Então, meus irmãos, uma das grandes maravilhas que o nosso Senhor Jesus fez quando esteve aqui nesta terra foi realizar inúmeras curas. Ele curou inúmeros enfermos, inúmeras doenças. O nosso Senhor Jesus curou. Aliás, Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para aqueles que estão necessitados do poder de Deus. Porque os sãos já estão no caminho que o nosso Senhor chamou. Mas os doentes não. Os doentes necessitam de Jesus. Os doentes necessitam do poder de Deus para serem curados. Os doentes, os pecadores, necessitam da misericórdia do nosso Deus para ter os seus pecados perdoados. Jesus veio para as ovelhas que se perderam. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Então, esse é o ministério do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele quer curar não só as dores do nosso corpo, não só as enfermidades, as doenças do nosso corpo, mas Jesus também quer curar a tua alma. Jesus quer curar as feridas, as cicatrizes que talvez você carregou por longo e longo tempo, marcas de um passado que você carrega dentro de si, que lhe causa trauma, lhe causa dor, lhe causa sofrimento. Quando você olha para trás, você até sente vergonha, do que aconteceu na tua vida. Mas Jesus, ele tem poder de curar. Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para mudar a tua vida. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida neste dia, nesta noite. Ele quer te curar. Se você crê no poder de Deus, se você crê que Jesus cura, Ele vai te curar nesta noite. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer em Marcos 2, versículo 17: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, meus irmãos, está sendo bem claro. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Pois os sãos, eles não estão ali necessitando, pelo menos no momento, algo da parte do Senhor. Jesus, ele veio para aqueles que estão necessitados do poder de Deus. Então, se é uma cura que você precisa, Jesus está aqui para te curar. Se é uma libertação, se você sofre cativo com demônios, espíritos imundos que te aprisionam, ele está aqui para te libertar. Se é uma bênção que você precisa da tua vida, que você necessita da parte de uma bênção para que você vá próspero, você seguir em frente com a bênção do Senhor, Ele tem bênção para te entregar. Se é uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida de salvação, Ele tem salvação para te dar, até porque Jesus é o nosso Salvador. A palavra de Deus vai dizer que ninguém vem ao
Pai. Ninguém vai a Deus senão através do nosso Senhor Jesus. Então, sem tirar do foco, que é o propósito desta noite, que é o propósito de cura, Jesus, ele tem missão de cura para te dar nesta noite. Você tem que crer que nós somos necessitados. Nós somos necessitados, todos nós. Porque, meus irmãos, neste mundo não é fácil. Neste mundo não é fácil. Mas nós necessitamos a todo tempo do nosso Senhor Jesus. Então, nesta palavra, nós temos que extrair o seguinte espírito: de que nós temos que reconhecer que nós necessitamos do nosso Senhor Jesus. Nós temos que reconhecer que nós somos doentes. Nós temos que reconhecer que nós somos doentes e que nós necessitamos do Senhor Jesus para curar as nossas enfermidades. Porque, como eu disse, irmãos, talvez você esteja são do ponto de vista físico, do ponto de vista do seu corpo, mas talvez sua alma sofre com angústia, talvez você sofre com ansiedade, talvez você sofre com uma depressão, talvez você sofre, com uma dor, um trauma que você carrega já há anos, marca do passado que lhe trouxe feridas na alma. Então Jesus, ele quer te curar. Ele quer te curar. Ele quer curar as suas dores físicas, mas também e principalmente as dores da alma. Amém? Então o primeiro ponto é reconhecer que você necessita de Jesus. Você necessita de Jesus. Você reconhecer que você está enfermo, que você está doente, mas necessita da cura que vem do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer em Lucas 4, versículo 16 ao 21 o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano estável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele tem o poder, como nós já falamos, de curar, tem o poder de libertar, tem o poder de restaurar as nossas vidas, de nos conduzir à salvação, o reino dos céus. O nosso Senhor Jesus tem este poder. Mas, meus irmãos, muitas das vezes, a palavra do Senhor chega na tua vida e você passa desapercebido. Muitas das vezes até mesmo alguém da tua casa, alguém da tua cidade, algum sacerdote, seja pastor, seja padre, seja alguém que tem uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, ou até mesmo Deus quer usar aquela pessoa para a tua vida, para que você seja curado, para que você seja libertado. Mas muitas das vezes você passa desapercebido. Muitas das vezes você não reconhece o Senhor Jesus como aquele que pode te curar, como aquele que pode te libertar, como aquele que pode te salvar. Então, esta palavra mostra muito bem que muitas das vezes o profeta de casa não tem honra. Muitas das vezes você não dá o devido valor que o nosso Senhor Jesus tem que ter na tua vida, porque você tem que dar valor àquele que tem todo o poder para fazer muito mais na tua vida. Muitas das vezes você dá honra a um parente seu, a um filho, você dá honra ao pai, a uma mãe, mas ignora ao nosso Senhor Jesus. E aqui essa palavra vai dizer, meus irmãos, que Jesus, por ele já está ali na cidade onde ele foi criado, e as pessoas não creem que Jesus tinha poder para curar, que Jesus tinha poder para fazer na vida deles. Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres, Jesus não pôde fazer muita cura naquele lugar. Então aqui já nos mostra, meus irmãos, que o primeiro passo é você crer
Você tem que crer. Você tem que crer que Jesus, ele tem poder sim de te curar. Ele tem poder sim de te libertar. Você tem que se render aos pés de Jesus, dizer: Jesus, eu necessito da cura que vem de ti. Jesus, eu necessito do Senhor na minha vida. Porque, meus irmãos, quando você se rende aos pés do Senhor Jesus e reconhece que Ele tem o poder, Ele faz na tua vida. Porque nesta cidade de Nazaré, onde Ele nasceu e foi criado, Ele realizou poucos milagres porque não creram nele. Mas se você crê, se você tem a fé que Jesus tem poder de curar na tua vida, Ele vai te curar. Pode crer, Ele vai te curar. Amém? Talvez muitas das vezes nós somos imediatistas. Nós queremos que Jesus haja na nossa vida nos para lá de Deus. Mas saiba que tudo é um propósito. Porque talvez muitas das vezes, irmãos, pegue isso aqui agora. Muitas das vezes você quer que Jesus te cure, mas Jesus primeiro quer curar o quê? A tua alma. Talvez você está aí padecendo de uma enfermidade. Talvez você está padecendo com um problema de saúde que vem desde a sua nascença, desde quando você nasceu. Aí você pergunta: mas já tentei tanto, já orei tanto, irmão Joel, já busquei tanto a Deus e nada acontece. Jesus não tem me curado. Mas lembre-se, Jesus é um Deus de propósito. Se Ele ainda não te curou, é porque Ele quer curar primeiro a tua alma. Ele quer primeiro garantir a salvação da tua alma. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele não está preocupado com isso aqui não, ó. Jesus não está preocupado com o corpo não. Jesus não está preocupado com o corpo. Isso aqui é matéria. Isso aqui apodrece. Quando ele for enterrado, isso aqui vai virar pó. Isso aqui vai virar pó. Mas Jesus está preocupado, sabe com o quê? Com a salvação da nossa alma. Jesus, Ele quer nos salvar. Então, o primeiro passo é você crer. Você crer. Porque você crendo, você vai buscá-lo. Você crendo, você vai reconhecer que está dependente de Jesus. Você crendo, você vai reconhecer que Ele é que pode mudar a tua vida, Ele que pode te curar. E aí Jesus, Ele vai trabalhando na tua vida até que se consume o milagre, até que Ele faça o verdadeiro milagre que você tanto quer, que você tanto necessita. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos vai dizer em Lucas capítulo 5, versículo 12, que um homem leproso chegou até Jesus e perguntou: Senhor, se tu quiseres, pode me dar, pode fazer eu ser limpo? Ele perguntou: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar, bem pode fazer que eu seja limpo. Porque a lepra, meus irmãos, é o corpo todo cheio de feridas. Então ele chegou para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí o que Jesus fez? Jesus tocou nele, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ser limpo. Então veja que a vontade do nosso Deus, meus irmãos, é de curar. Jesus, Ele não quer que você morra padecendo de uma enfermidade. Jesus não quer que você morra padecendo de um sofrimento que você talvez carrega há anos. Porque nesta passagem Ele manifestou: eu quero ser curado. Então Jesus, Ele quer te curar. Agora, como mostrou a passagem, é necessário que você vá de encontro a Ele. É necessário que você chegue até Jesus e diz: Jesus, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser curado. Porque você fazendo isso, Ele vai te ouvir. E é a vontade do Pai te curar. E pode ter certeza que Ele vai te curar. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer também em Lucas capítulo 4, versículos 23 ao 24 o seguinte: e Ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: mestre, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então, meus irmãos, esta palavra é o desdobramento da palavra anterior que nós lemos. Porque a palavra de Deus vai dizer que o profeta de casa, muitas das vezes, não recebe a honra devida. Então, Jesus, Ele esteve ali
naquela cidade onde ele nasceu, onde ele foi criado. Mas as pessoas não deram importância a Jesus. Mas outras cidades, outros lugares que Jesus ali não habitava, Jesus não estava, passaram a crer que Jesus ali poderia curar. Então, Jesus está dizendo que nós temos que ouvir ao nosso Senhor Jesus. Pois quando você ouve a Jesus, Ele tem poder de curar. Porque aqueles daquela cidade de Nazaré não ouviram a Jesus, não deram importância a Jesus e não puderam ser curados. Mas se você ouvir a Jesus e crer que Jesus tem poder, você vai ser curado, você vai ser curado. Amém? E aqui Jesus, meus irmãos, ele fala um provérbio antigo, dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o médico, ele cura os outros. Os médicos, ele cura os outros. Mas muitas das vezes o médico, ele não pode curar a si mesmo. O médico, ele vai curar os outros, mas muitas das vezes ele vai ter poder de curar a si mesmo. Porque, meus irmãos, o único que é médico dos médicos é quem? É Jesus. Só esse é que tem poder de curar até mesmo os médicos. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus também vai dizer que havia uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos. Ela havia gastado com medicamentos, ela tinha recorrido a vários médicos e nada de ser curada. E aí, meus irmãos, aí esta palavra reforça essa descrição de Jesus: médico, cura-te a ti mesmo. Porque, meus irmãos, muitas vezes a medicina não vai poder fazer na tua vida aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. A medicina, meus irmãos, ela é limitada. A medicina ela é limitada. O médico, ele só pode fazer aquilo que é possível ao homem. Mas o médico dos médicos, o nosso Senhor Jesus, ele vai além da medicina. Ele pode fazer aquilo que o médico não pode fazer na tua vida. Ele pode fazer até mesmo o impossível se tornar possível. Talvez você esteja olhando para a tua enfermidade, talvez você esteja olhando para a tua doença, aquilo que você está carregando de sofrimento ao longo do tempo, está dizendo: irmão Joel, eu já tentei de tudo. Irmão Joel, eu não estou conseguindo a cura. Irmão Joel, eu já tentei de todo jeito, já fui para médico, já gastei dinheiro e nada de me curar. Mas Jesus está dizendo a você nesta noite: o médico dos médicos, o nosso Senhor Jesus, esse sim tem poder de te curar, esse sim tem poder de fazer até mesmo você ressuscitar. Talvez você está prostrado numa cama, talvez você está tanto tempo aí, já gemendo em tanta dor, mas Ele tem poder. Jesus tem poder. Jesus tem poder para que nesta noite você saia curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono, Ele é o dono da cura, Ele é o dono da cura. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele já carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus já carregou ali naquela cruz todas as nossas doenças. Então, meus irmãos, as nossas enfermidades Ele já levou ali na cruz. Isso só reforça que Jesus não quer deixar você enfermo. Jesus não quer deixar você gemer com essa doença. Não, porque Ele já levou na cruz. Já foi pago um alto preço de cruz pela minha e pela tua vida. O que Jesus quer de mim e de você é o quê? Que nós venhamos até Ele e dizer: Jesus, eu necessito da tua cura. Me cure, Senhor, me cure. O Senhor pode me curar, que nem o leproso fez. Senhor, se tu queres, pode me curar. Jesus quer ouvir isso de você nesta noite, dizer: Senhor, se tu queres, pode me curar. Porque assim o Senhor Jesus, Ele vai te curar. Creia. Não faça como aquele povo de Nazaré, da cidade que Jesus nasceu e criou, e por saber que Jesus era filho de José, não creram que Jesus tinha poder para curar, porque via Jesus como um homem comum. Mas Jesus, Ele não é um homem comum. Jesus é um homem todo poderoso, que pode garantir a cura para a tua vida. Amém? Então creia em nome de Jesus. E a palavra de Deus, meus irmãos, para a gente já caminhar para o fim, o nome do nosso Senhor Jesus, Ele tem poder e tem autoridade.
O nome de Jesus tem poder e tem autoridade. Veja o que a palavra de Deus vai dizer em Lucas 4, versículos 31 ao 37. Diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, olha o que o demônio ele declara acerca de Jesus. Ele vai dizer: o Santo de Deus. Porque, meu Deus, meus irmãos, Jesus, ele é justo. Jesus, ele é perfeito. Jesus não tem nenhum pecado. Então, se Jesus é perfeito, Jesus não tem pecado, ele tem poder para qualquer coisa. Ele tem poder até mesmo de fazer o diabo se calar e sair, como ele vai fazer aqui agora. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Então, meus irmãos, essa é a autoridade e poder do nosso Senhor Jesus. Porque somente o justo, aquele que não teve nenhum pecado, o próprio Deus vivo que veio nesta terra, é que tem poder de repreender o mal, é que tem poder de fazer os demônios se calar e sair, sem causar dano nenhum à pessoa. É Jesus que tem o poder de dizer, né, para o enfermo: seja curado, e ele é curado. Somente o poder e a autoridade do Senhor Jesus é que tem, né, essa dádiva, é que tem esta maravilha de fazer na minha e na tua vida. Porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem autoridade, e até os demônios têm que sair, até os demônios têm que, né, ser repreendidos diante do nome do nosso Senhor Jesus. E agora, para a gente finalizar, irmãos, essa administração, o nosso Deus está dizendo que este poder e esta autoridade que o nosso Senhor Jesus tem de expulsar demônios, de curar os enfermos, este poder e esta autoridade foi transferida para os discípulos e também para todos aqueles que nele creem. Vejamos a palavra do Senhor em Lucas 9, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja que este poder e esta autoridade que Jesus tinha foi transferido para quem? Para os 12 discípulos. Mas, meus irmãos, não ficou somente para os 12 discípulos, também foi passado para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus. Veja aqui, agora em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então veja, os sinais do Senhor Jesus seguirão, ou seja, acompanharão aqueles que creem em Jesus. Por isso que desde o culto a palavra diz: creia, creia. Jesus está dizendo: creia, creia. Porque quem crê contemplará o milagre do Senhor Jesus. Aí o que Jesus fala: e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então aqueles que servem a Jesus, que crê no poder de Jesus, tem poder de levantar a mão e expulsar o demônio em nome de Jesus, tem poder de colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado, porque ele é filho de Deus. E como louvor que nós louvamos, quem é filho recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus. E como filho faz as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, porque é pela fé que somos libertos, é pela fé que somos curados. Tudo
tudo é pela fé, meus irmãos. Então, vamos exercer agora esta fé, porque a palavra de Deus vai dizer em Tiago 5, versículo 14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então vamos exercitar agora a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, já deu poder de autoridade. Jesus já deu poder de autoridade para impor as mãos, fazendo a oração da fé e ungido com azeite. Você pode ser curado. Você pode ser curado da doença. Você pode ser curado da enfermidade. Você crê? Então, se você crê, vamos exercitar agora esta fé. Eu chamo aqui aquele